Piccolo, eu acho que a pergunta, ela na verdade, ela teria que ser invertida. Nós teríamos que pegar um torcedor do Cruzeiro, um torcedor do Palmeiras, um Sim, torcedor do também. Curitiba e ver, pô, como que o Alex se apresentou com a tua camisa. Que tipo de jogador foi o Alex com a tua camiseta? Porque, ao meu ver, do meu lado, você perguntando para mim, eu não joguei muito mais lá do que eu joguei aqui. Meu comportamento lá foi exatamente o mesmo que eu tive aqui. O Alex daqui O eu vi, meu, né? então, o meu poder de decisão aqui foi o mesmo poder de decisão que eu tive lá. Uma coisa que eu trago para mim e trago muito nessa discussão, porque eu já discuti isso muito com a minha família, já discuti isso muito com amigos, é a forma como eu jogava futebol, como era o meu comportamento perante o que eles gostam, perante o que é o jogo deles. Historicamente, como eles se apresentam. Historicamente, como eles se apresentam, eu sou o contrário do que eles gostam. Eles gostam de jogadores fortes, eles gostam de jogadores brigadores, eles gostam de jogadores, muitas vezes, espalhafatosos, os que brigam, os que discutem, e eu fugia de tudo isso. Qual era a minha ideia quando eu fui e eu a mantive até o final? Vou respeitar as cores do clube, vou tentar entender o mais breve possível a história dos caras, vou me comportar dentro do que culturalmente eles pedem e vou jogar bola. Então, assim, como é que você virou estátua? Como é que criou-se essa idolatria? Tudo. Eu, sinceramente, passado tantos anos, eu não consigo explicar. Essa explicação talvez venha do lado contrário, do torcedor para mim. Vamos para dentro do campo. Você foi importante? Fui. Você jogou bem? Joguei. Foi decisivo? Fui. Mas eu errei um monte, cara. Eu perdi um gol de título, que seria o tricampeonato, a bola cai no meu pé, eu tinha um tantão de lugar para pôr a bola, eu meti a bola na trave. É uma derrota minha, pessoal minha. Mas isso se torna pequeno perto do sentimento deles comigo. Então, eu já fiz essa reflexão muitas vezes. Eu, por exemplo, tenho amigos meus que falam assim, pô, você jogou pouco no Coxa. Eu falei, não, cara, isso é uma ideia tua. Se a gente for olhar, se a gente for olhar no papel, se a gente for por jogo a jogo, eu até brinquei com um amigo meu esses dias, falei, o Curitiba tem menos de 50 jogadores com mais de 200 jogos. Eu sou um deles. A hora que eu falei isso, o cara tomou um susto. Porque causa uma diferença entre você jogar na década de 90, passar 15 anos fora e retornar. As pessoas meio que não conseguem juntar os dois períodos. Aí eu falei, você quer uma outra informação para você? Eu fiz no Palmeiras 6 gols a mais do que eu fiz no Curitiba. Parece que eu fiz mais no Palmeiras, né? Porque aquele time foi campeão, aquele time me levou à seleção brasileira. Mas aí nós estamos falando do time. Se você for falar individualmente, o Alex jogou assim, assim e assim, eu acho que eu joguei muito parecido aqui e joguei lá. Só que assim, no futebol, a gente trabalha com as nossas expectativas versus as expectativas alheias. Então, a gente contrata um jogador, vamos ir para o Rio Grande do Sul. O Grêmio está contratando o Rafa. A expectativa de todos é que seja o Rafa o último que nós vimos no Flamengo. Se for um Rafa menos do que foi no Flamengo, já é decepcionante. Mas a gente não conhece a expectativa do Rafa. Talvez o Rafa vá lá no Grêmio e não ganhe nada e saia talvez até mais feliz do que com o rendimento dele do que saiu do Flamengo. Então, quando você me pergunta, eu acho que eu joguei bem no Curitiba, joguei bem no Palmeiras, joguei bem na Turquia. Qual é a diferença da idolatria? Aí ao lado de fora, porque é como cada um vê, como cada um enxerga o jogador, como cada um enxerga o clube, e aí tem muita diferença. Você jogou, por exemplo, aí no Rio Grande e depois jogou no Curitiba. Tem diferença no que a torcida em Caxias esperava, do que a torcida do Curitiba esperava de você. Então, essas coisas vão montando. É uma idolatria maior ou menor, é eu gostar de um ou gostar de outro. Mas aí, infelizmente, eu não. E eu digo infelizmente porque essa já é
é uma coisa que eu já mastiguei, já conversei, já procurei entender, mas chega uma hora que eu falo, não sei se eu mereço, mas como estão me dando, vamos aproveitar essa história, né? Porque realmente é prazeroso. Mas dentro daquele contexto nosso ali, poxa, alguém está me reconhecendo porque eu fiz alguma coisa. Você tem essa consciência? Não, não tem, é o que eu falei para você. Eu fui decisivo. É, Por exemplo, eu joguei 300 e poucos jogos. Se juntar os meus gols e passes direto para gols, dá mais do que o número de jogos. Isso é uma demonstração fria de que todo jogo eu participei de uma maneira exato, direta. exato. Isso dá uma demonstração de que eu joguei bem. Mas o que eu quero dizer com isso? Aqui também você Que fez isso. aqui também eu fiz isso. Só que para você ser campeão, para você conseguir fazer as coisas, mais jogadores têm que ter número expressivo. Porque senão você não adianta. Você pega o teu time, por exemplo, e tem um artilheiro com 20 gols, mas o segundo artilheiro tem 5. Você não vai ser campeão. O cara vai ser artilheiro, mas você não vai ser campeão, porque o cara fez 20, o segundo fez 5, a tua defesa está tomando 20, vai dar 0-0 no saldo de gols, você vai acabar ficando fora. Então é aquela coisa de que jogador ganha jogos, mas o time é que ganha campeonato. E jogos eu ganhei, mas jogos eu ganhei no Curitiba, jogos eu ganhei no Palmeiras, ganhei no Cruzeiro. Então, assim, o porquê da idolatria, de repente, ser diferente, aí eu acho que é de fora para dentro para ter essa busca de entendimento. Mas aí, Piccolo, é só vivenciando mesmo, vendo como é que os turcos enxergam o clube dele. Porque eu, por exemplo, eu posso falar para você, eu joguei em Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo, o entendimento é totalmente diferente um do outro. A expectativa do cruzeirense é uma, do palmeirense é outra, do coxa branca é outra. Por isso que eu volto lá no início do nosso papo. Compreender e entender o mais breve possível onde você está no momento é importantíssimo. Ô, Alex, eu fiquei sabendo de uma história lá na Turquia de um soldado que perdeu o pé, se eu não me engano, e aí Os ele pés. pediu para fazer uma prótese, é isso? No formato Não, do seu a pé. história é assim, Ah, isso. ele era soldado, desrespeitou uma ordem de um superior e acabou, nesse desrespeito a esse desacato à autoridade, ele acaba indo para um caminho meio errado e numa zona de guerra, acaba explodindo uma mina e ele perde os 2 pés. Os E aí dois. os dois. E aí ele fica inválido pro trabalho do governo e o governo o mantém com uma prótese. Isso durante anos. Quando chega para minha história, ele já está atrás de uma prótese nova, uma prótese com uma tecnologia melhor. E aí tem o governo turco, banca uma universidade, para que essa universidade com os estudos chegue a uma prótese um pouco melhor, não só para ele, mas para todos os soldados que, de repente, têm alguma dificuldade, porque a Turquia tem uma vizinhança ali que, infelizmente, vive em guerra. E aí pediram para ele que ele escolhesse o pé de alguém. E, para minha surpresa, no meio de 80 milhões de pessoas, ele acaba escolhendo o meu pé. Essa história chega para mim, aí um dia a gente se organiza, eu falo para ele, vamos lá um dia de concentração, que precisava de 4 a 6 horas para fazer a prótese. Então, como é que acontecia? Os professores da universidade colocavam os meus pés dentro de um pote, como se fosse uma gelatina, um sorvete, com os eletrodos na minha perna, ligadas a um computador, e eu tinha que fazer certos movimentos. Eram movimentos difíceis, porque o cara pedia assim, eu preciso que você mexa só o dedão. Agora mexa só o dedinho, mas é assim, uma mexida mínima, que só a parte elétrica pegar. Caraca. E aí passamos lá uma tarde na concentração com ele contou toda a história dele, fizemos a prótese e ficou muito boa. Com um pé horrível, exatamente como o meu, mas no que deu para ele uma qualidade de vida boa, porque hoje ele pedala, hoje ele caminha de uma maneira melhor. Aí ele brinca que hoje ele consegue petecar uma bola, então ele brinca com os sobrinhos, com os amigos
coisa que a prótese antiga dele, devido à tecnologia usada, não era possível. Então, é uma das boas histórias que me puseram, né? E que eu me atrevi a participar e que saí muito feliz, porque realmente é uma história que toca bastante.